E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia para a segunda série. Antes da gente começar a aula, eu queria passar para vocês dois recados. O primeiro, depois que você assistir a aula, perceber os assuntos de hoje, entre na atividade obrigatória lá no Classroom e responda as duas questões. Depois de responder, clique em enviar. E aí sim, a sua presença no Class estará registrada. O segundo recado é para aqueles alunos que pegam atividades impressas. Assistem a aula aqui pela TV e pegam atividade na sua escola. Devolva essas atividades que você realizou para que o seu professor possa corrigir e estabelecer uma nota para você. Feito esses recados, vamos então à nossa aula de hoje. O objetivo hoje é que a gente reflita um pouquinho sobre a formação e a diversidade cultural da população brasileira. Especificamente, nós precisaremos conhecer o processo de formação e a consequente diversidade da população aqui do Brasil, além de analisar dados e perceber a evolução deles no contexto demográfico e populacional aqui do Brasil. Então, nós vamos perceber alguns conceitos da demografia que são extremamente importantes para que lá no final da aula a gente entenda como é que foi sendo composta essa população. E também, ao perceber essa composição, notar que o que marca a população brasileira é a sua mistura, é a sua miscigenação, ocasionada principalmente pela chegada de imigrantes de diferentes lugares do mundo, nos diferentes anos também, desde antes, lá no começo da nossa colonização, e que esse período nós já recebemos pessoas vindas de diferentes lugares do planeta, bem como em séculos mais recentes, que os imigrantes optaram pelo Brasil por ser um local mais tranquilo diante das situações em que eles viviam em seus países. Então a gente vai entender um pouquinho desse processo. Primeiro, eu queria relatar aqui para vocês as mudanças na forma de enxergar a população brasileira. Na sua casa, com a sua família, será que você vai conseguir perceber essas mudanças? Note o seguinte, você sabe quantos irmãos tinham os seus avós ou bisavós? Se você ainda não sabe, depois dessa aula, pergunte a eles. E você vai perceber que a quantidade de irmãos que os seus avós ou bisavós tiveram, provavelmente ela será diferente da quantidade de irmãos que você tem. E isso porque houve uma mudança nessa estrutura demográfica brasileira. Hoje nós percebemos que há uma tendência para a diminuição da taxa de fecundidade. E o que é essa fecundidade? É o número de filhos que uma mulher pode ter na sua idade reprodutiva. E ao perceber esse número de filhos por mulher na idade reprodutiva, nós vamos constatar que ao longo desses últimos anos no Brasil, principalmente aqui considerando uma faixa de 1950 até agora 2020, nós vamos perceber uma diminuição nessa fecundidade. Ou seja, as mulheres estão tendo menos filhos, as famílias elas são menos numerosas do que no passado. Falando em família numerosa, observe essa foto. Nós temos um senhor e a sua esposa sentados e ao redor deles vários filhos, com várias idades inclusive. Então a gente percebe que para aquela época havia inclusive uma necessidade que as famílias fossem numerosas, porque trabalhavam no campo, porque exigia também que os filhos participassem desse trabalho, dessa construção, que fazia parte da sua família. Além dessas questões, também houve no decorrer desse tempo uma possibilidade de que as mulheres também estudassem. E as mulheres, ao estudarem, perceberam que não era interessante terem muitos filhos. Entraram no mercado de trabalho, optaram pela sua vida profissional em primeiro lugar e depois por a sua vida familiar. E essa decisão fez com que então o número de filhos por mulher diminuísse ao longo do tempo.
Avanço da escolaridade também fez com que nós tivéssemos a possibilidade de diferentes métodos contraceptivos, o que também contribuiu para a diminuição da fecundidade nesse período. Então, nós percebemos aqui uma mudança bastante significativa na população brasileira, na sua composição etária, porque o número de crianças hoje é menor do que o número de crianças que havia no passado, porque as famílias decidem por ter menos filhos. E quando eu falei ainda há pouco sobre escolaridade, as famílias decidem então, a partir do conhecimento, das informações, elas decidem por planejar a sua família. Qual seria o momento mais adequado para eu ter filhos? Qual seria o momento mais adequado para eu compor uma família, tendo lá os meus filhos? Então, significa que há uma tendência também de diminuição por conta do conhecimento adquirido. Bom, continuando ainda a nossa reflexão, as taxas de natalidade, ou seja, o número de crianças que nascem, são bem diferentes do que eram no passado. Há também um rápido envelhecimento da população brasileira. Ou seja, aliado ao fato de que as pessoas estão tendo menos filhos, nós teremos então uma população que está envelhecendo. As crianças tornaram-se adolescentes, jovens, adultos e depois é que chegam à fase da vida de mais idade, né? São os idosos, né? Então, nesse caso, a gente percebe que a quantidade de pessoas entre adultos e já idosos tem aumentado nos últimos anos, porque as pessoas decidiram ter menos filhos, então o número de crianças é menor. Sendo assim, nós vamos perceber um rápido envelhecimento dessa população, com consequências para o país. Se nós tivermos muitas pessoas idosas, quais seriam então as decisões ou ações do governo que venham a auxiliar essas pessoas? Afinal, quando chegamos numa determinada idade, a nossa produção diminui. Nós já não conseguimos trabalhar na mesma intensidade que trabalhávamos antes. E há uma necessidade de diminuir as nossas atividades, que é o momento então da aposentadoria. Agora, o direito à aposentadoria é garantido a todos? Todas as pessoas têm condição de pensar o seu futuro e saber que o futuro será de boa qualidade? A vida será boa para todos esses idosos? Então, o que a gente percebe é que, embora o Brasil apresente taxas de crescimento vegetativo, que é a diferença entre o número de pessoas que morrem e o número de pessoas que nascem, muito parecida com a taxa de crescimento vegetativo dos países ricos, a gente ainda percebe que o desenvolvimento social não acompanha essas taxas. Embora tenhamos essas condições de país desenvolvido, quando se refere à condição econômica da população e a sua condição efetiva no dia a dia, a gente percebe que ainda é de país em desenvolvimento. Nem todos conseguem chegar à sua fase de vida lá mais velhos, né? Já na fase do idoso, e ele não consegue ter uma condição de vida boa. Então, essa reflexão também passa por a nossa aula de hoje. A evolução demográfica brasileira. O que nós vamos perceber? Aqui o gráfico traz informações de 1872 até o ano de 2018, quando o crescimento vegetativo era de 0,8%. Então, o que a gente percebe? O crescimento vegetativo é a diferença entre o número de crianças que nasceram e o número de pessoas que morreram. E essa diferença dá a nós a noção de quanto que aquela população cresceu naturalmente. Porque normalmente vai nascer mais crianças do que morrer pessoas mesmo. Agora, ser 0,8% é um indicativo de que essas taxas elas são baixas. O número de crianças que nascem é menor do que foi no passado. Perceba o pico desse crescimento vegetativo, que inclusive superou 2% na década de 1960, né? E que hoje, ao longo desses últimos anos, ela teve diminuindo,
significando então que as pessoas estão tendo menos filhos e essa diminuição continua acontecendo. Muito bem, a outra situação é a gente analisar então a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. A taxa de natalidade são o número de crianças que nascem e a taxa de mortalidade seria o número de pessoas que morrem. Observe que as duas diminuíram, mas a diminuição da taxa de natalidade foi ainda maior. Diminuir a taxa de mortalidade é algo bom, significa que tem menos pessoas morrendo. E se tem menos pessoas morrendo, significa que aquele país está prestando uma assistência de saúde interessante e de boa qualidade para aquela população. Agora, o número de crianças nascendo diminuindo é um indicativo de que a população não está tendo tantos filhos. Isso é bom? É também algo positivo, porque significa que a população está tendo conhecimento e por isso decidindo ter menos filhos. Sem contar a questão da saúde, porque se tem menos crianças nascendo agora, mas em contrapartida tem também menos pessoas morrendo, significa que as pessoas estão sendo mais bem assistidas no que se refere à saúde. Muito bem, vamos pensar então um primeiro exercício. Analisando as tendências demográficas do Brasil, que a gente falou em diminuição de natalidade, diminuição do crescimento vegetativo e também diminuição da taxa de mortalidade e o envelhecimento da população. De acordo com esses dados, taxa de fecundidade, expectativa de vida, crescimento vegetativo, quais são os problemas que o país pode enfrentar nas próximas décadas? Pensando tudo o que existe de bom, agora a gente vai analisar um pouquinho e perceber quais são as dificuldades que podem ser consequências dessa evolução. Pare um pouquinho, reflita e anote a sua resposta.
E aí, pessoal, conseguiram pensar essa questão? Ela não é uma questão simples. Exige de vocês reflexão para depois organizar o seu texto e anotar a sua resposta. Vamos pensar juntos aqui, ó. Analisando então as tendências demográficas do Brasil, de acordo com os dados de crescimento vegetativo, taxa de fecundidade, expectativa de vida, quais são os problemas que o país pode enfrentar nas próximas décadas? Perceba, as pessoas agora estão vivendo mais e o número de crianças tem diminuído. Então há um envelhecimento da população e aqui nós poderíamos ter um primeiro problema, que é a reposição da mão de obra. Vai ter menos pessoas disponíveis para o trabalho quando esses adultos de hoje estiverem já na sua fase de aposentadoria. Também, um outro problema é que nós teremos um número grande de idosos. E esse número grande de idosos, por que eu disse que pode ser um problema? Porque acaba fazendo com que, se eles dependerem daquilo que é a previdência social, há então uma possibilidade de que eles não tenham essa previdência ou essa aposentadoria garantida, visto que o governo vai precisar favorecer a todos e pagar aquilo que é seu direito a todos. Então aqui nós teríamos dois problemas evidenciados: a reposição da mão de obra e a aposentadoria. É claro que existem formas de pensar esses problemas de maneira em que o governo não seja tão afetado, embora ele tenha responsabilidade sobre essas aposentadorias, e que as pessoas também sejam bem atendidas. Mas a gente também pode pensar outros problemas, né? Normalmente é numa fase da vida mais idosa que nós vamos apresentar diferentes problemas de saúde. Então, a necessidade de atendimento público de saúde de qualidade para todos. Então, organizar, pensar esses dados, organizar e projetar isso para o futuro. Então, o governo tem todo o controle dessa situação, percebe esses dados e agora precisa, então, agir em cima deles. E, claro, propor políticas públicas que venham a amenizar esses problemas futuros. Então, olha como eu escrevi o texto. Há um caminho ao envelhecimento da população, mas sem alcançar o desenvolvimento social e equidade econômica. A estrutura demográfica não está de acordo com os indicadores sociais. É algo que precisa ser pensado. Será que terá condição de atender a todos com qualidade no futuro? Se perceber que isso não será possível, quais são as políticas que serão criadas e implementadas para que essa população de idosos seja bem atendida nesse futuro? Afinal, a sua condição, a sua vida é algo que precisa ser, com toda certeza, preservada pelas lideranças do país. Bom, vamos pensando aqui então indicadores de desenvolvimento. Porque esses indicadores demográficos, eles mostram como é o desenvolvimento econômico daquela população. Perceba, a mortalidade infantil no Brasil. A cada 1.000 crianças que nasciam em 1985, nós tínhamos quase 67 pessoas, crianças em média, que morriam antes de completar um ano de idade. Isso é um número alarmante e preocupante. Mas percebam que em 2016 esse número diminuiu para 13. Isso significa a cada 1.000 crianças que nascem no Brasil, 13 morrem antes de completar um ano de idade em média. Olha quanto que o número diminuiu. Ora, se diminuiu a mortalidade infantil, significa que o governo tem investido melhor nas condições de saúde. As mães, ao engravidarem, elas podem ter todo um acompanhamento médico nesse período, que é o que se chama pré-natal, antes do nascimento. Bem como depois que a criança nasce, é importante que ela seja acompanhada pelos profissionais do posto de saúde mais próximo da sua casa. Isso significa que a tendência da mortalidade diminuiu justamente porque os serviços de saúde se tornaram mais acessíveis. Por isso, é um indicador de desenvolvimento social também. Bom,
Aí, se a gente faz a comparação da mortalidade infantil brasileira com outros países, a gente vai perceber que o Brasil apresenta uma mortalidade média, digamos assim, aceitável pela Organização das Nações Unidas. Por quê? Porque houve esse investimento e principalmente porque houve uma grande diminuição ao longo do tempo. Então, o Brasil aparece aí como uma mortalidade infantil aceitável. Claro, é sempre importante políticas públicas que venham a beneficiar e diminuir ainda mais esse número. Porém, a evolução é algo muito importante de se considerar também. E um outro indicador de desenvolvimento é a expectativa de vida. É a esperança de quantos anos eu tenho ao nascer, a esperança de vida, quanto tempo eu vou viver. Né? Claro, se me comportar da maneira adequada, se não tiver uma doença grave, se não me envolver em algum acidente de trânsito, por exemplo. Então, qual é a expectativa de vida do brasileiro hoje? Observem que no ano de 2000, a expectativa de vida para ambos os sexos era de 69, quase 70 anos. E em 2016, essa expectativa de vida está próxima de 76 anos. Isso significa também que houve um investimento em diferentes áreas de saúde. Nós sabemos que o Sistema Único de Saúde apresenta diversos problemas, os quais nós conhecemos, mas é a partir desse sistema que adultos, jovens ou até mesmo já idosos fazem o seu tratamento de saúde. É muitas vezes por esse sistema que as pessoas têm acesso a medicamentos que são essenciais à manutenção da sua vida. Então, por isso, a expectativa de vida ter aumentado no Brasil é um indicador de desenvolvimento social, porque significa que as pessoas estão vivendo mais. Muito bem. E quando a gente analisa essa expectativa de vida comparando com os diferentes países, nós vamos perceber que estamos com uma esperança de vida ao nascer muito parecida com países ricos, desenvolvidos. É algo muito positivo, mas é algo que precisa ser tratado com muito cuidado pelas lideranças para que esses idosos realmente tenham uma boa qualidade na sua vida e possam, obviamente, chegar numa fase da vida já de mais idade, mais tranquilos, descansados e sabendo que a sua vida será boa. Agora, é muito importante essa ação de projetar políticas públicas que venham a beneficiar essas pessoas nessa faixa etária. Em relação ao IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, o Brasil também aparece numa condição confortável, digamos assim, porque o IDH brasileiro ele é considerado um IDH alto. O que se considera o IDH? A escolaridade, a saúde, medida pela expectativa de vida, aí nós vimos que é boa, e também a renda, quer dizer, qual é a renda que aquelas famílias em média possuem. Então, a renda dos brasileiros teve uma grande evolução, agora vivemos um momento mais difícil, a escolaridade das pessoas também aumentou o número de anos que as pessoas ficam nas escolas e a expectativa de vida a gente percebeu que aumentou. Então, o IDH brasileiro é considerado alto, que foi a reflexão que a gente conversou anteriormente, né? De que, por mais que apresente esse IDH elevado, nós sabemos, na prática, os problemas que enfrentamos. Bom, vamos pensar então essa questão? Qual o conceito está relacionado à diferença do número de nascidos vivos e o número de óbitos em um ano civil? Então, eu pego o número de pessoas que morreram, pego o número de pessoas que nasceram e faço uma diferença entre elas. Qual é o conceito que está estabelecido? Taxa de fecundidade, na letra A? Ou, letra B, taxa de mortalidade infantil? Letra C, crescimento populacional? Ou letra D, crescimento vegetativo? Pare um pouquinho, pense e anote a sua resposta.
E aí, pessoal, conseguiram pensar essa questão? Bom, ela é muito simples. A diferença entre o número de nascidos vivos e o número de óbitos, que é o número de pessoas que morreram, isso nós chamamos crescimento vegetativo. Por que não crescimento populacional? Porque quando a gente considera a expressão crescimento populacional, a gente considera essa diferença aqui, que é o crescimento vegetativo, menos o número de pessoas que foram morar em outros lugares, mais o número de pessoas que vieram de outros lugares morar aqui. Ou seja, no crescimento populacional a gente considera também as taxas de migração. Muito bem, avançando um pouquinho mais, é exatamente dessa forma que eu acabei de comentar. Considera-se no crescimento populacional não apenas o crescimento natural da população, mas também as taxas de emigração, que é quantas pessoas que saíram daquele país ou daquela cidade, depende do local que você está levando em consideração, e a imigração, que é a quantidade de pessoas que chegaram naquele local. Aí nós temos o crescimento populacional, considerando nascidos, mortos e imigração. Muito bem, em relação a essa imagem, nós temos aqui uma pirâmide etária. Observe que é um gráfico dividido então entre homens e mulheres por faixas de idade. Então, de 0 a 4 anos, de 5 a 9, de 10 a 14, até 100 anos ou mais. E também nós teremos aqui então o número total dessa população. Bom, analisando essa pirâmide etária, caracterize a taxa de natalidade e a expectativa de vida nesse país representado. Pense um pouquinho os termos e como que você caracterizaria isso na tua resposta. E anote aí no seu caderno.
Muito bem, pessoal. Ao perceber aqui, então, a natalidade e a expectativa de vida nesse país, nós notamos que há realmente um número mais reduzido de crianças, um número grande de adultos e também um número bem expressivo de idosos. Bom, sendo assim, percebe-se que é um país que está em desenvolvimento, porque as taxas de natalidade não são tão altas e está de acordo com o número de adultos que o país apresenta. O número de idosos é bastante significativo e que indica, então, que a expectativa de vida nesse país é elevada, tá? É importante para o país ter bastante adultos, porque são justamente as pessoas que trabalham, que são consideradas, então, população economicamente ativa. Pois bem, em relação à estrutura étnica brasileira, porque nós precisamos aqui compreender, além desses conceitos estabelecidos anteriormente, que é do crescimento natural e considerando agora o crescimento populacional, perceber que existe uma diversidade dessa população. A nossa condição fisionômica já determina que o brasileiro ele é resultado de uma mistura de diferentes povos. E isso nós consideramos então estrutura étnica. É uma população miscigenada, misturada, há diversas etnias vivendo aqui no Brasil e esses imigrantes eram condição tamanha para a diversidade de aspectos da população brasileira. Porque, assim como vieram africanos, também vieram europeus, também vieram asiáticos, também vieram norte-americanos viver aqui no Brasil. E por isso, uma estrutura étnica tão diversificada. Se a gente analisa, então, a cor ou raça, como as pessoas se classificam pelo IBGE, nós vamos perceber uma grande diferença entre os números, não é? E perceber também que é uma população bastante diversificada de fato. Em relação à distribuição dos grupos migratórios, né, quer dizer, as pessoas que chegaram aqui no Brasil, a gente percebe que elas vieram de diferentes lugares. Aqui considerando apenas alguns exemplos, desde o século XIX. Então, Portugal, Itália, Espanha, Alemanha, Japão, mas a gente também pode considerar os africanos que vieram lá no período da nossa colonização para serem escravos aqui no país. E que também fizeram com que a nossa população fosse, dessa forma, bastante miscigenada, contribuindo para essa miscigenação. Bom, perceba então nesse segundo exercício os dados que estão contidos nessa pirâmide etária e analise a frase a seguir, se ela é verdadeira ou falsa. A população brasileira, ao perceber aqui os gráficos, tende a diminuir à medida que a taxa de fecundidade aumenta? Pare, pense um pouquinho e veja se essa afirmação é verdadeira ou falsa.
E aí, pessoal, conseguiram aqui analisar a frase? Ao analisar essa frase, vocês vão perceber que ela é falsa. E por quê? Porque a população brasileira não tende a uma diminuição. O crescimento vegetativo, mesmo que seja baixo, 0,8% que eu apontei ainda há pouco, ele significa que a população está aumentando. E também a outra informação incorreta é dizer que a taxa de fecundidade aumenta. Nós falamos que o número médio de filhos por mulher na idade reprodutiva no Brasil diminuiu e continua diminuindo e não aumentando como indica na frase. Então, durante a aula de hoje, nós pudemos perceber como é essa população brasileira, notar a sua mistura, sua miscigenação, também perceber o desenvolvimento social e econômico, mas notar que não está de acordo com o envelhecimento da população, o que pode gerar, então, grandes problemas à população brasileira. Então, é importante analisar os dados e partir para as políticas públicas. Eu agradeço por vocês terem me acompanhado aqui durante essa aula e até o nosso próximo encontro.